Meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo de Direito Constitucional para o concurso escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP. A gente está ainda no artigo 40, estamos falando de servidores públicos, estamos falando de administração pública e dentro da administração pública estamos falando de servidores públicos. Nós falamos no vídeo passado algumas coisas importantes. A primeira delas, que eu quero que a gente volte rapidinho, é o seguinte. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para conceder aposentadoria, salvo, ou seja, ressalvados, o que está disposto no parágrafo 4º A, 4º B, 4º C e 5º. Aí a gente viu que no parágrafo 4º A é possível que você crie critérios diferenciados para aposentadorias para pessoas com deficiência. Ok, já sabemos disso. Agora a gente vai para a segunda hipótese. Parágrafo 4º B diz assim, artigo 40, parágrafo 4º B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo. Então, de novo, sempre essa expressão, você perceba que ela vai ser muito comum, por lei complementar do respectivo ente federativo. Aqui, de novo, por lei complementar do respectivo ente federativo. É uma expressão muito comum, que eu acho que você precisa se atentar para ela, tá? Então poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para quem? Para aposentadoria de ocupantes do cargo de, aí são aqui vários, né? Do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial, dos órgãos de que tratam o inciso 4º do caput do artigo 51, que é Polícia da Câmara, tá? Já estou dizendo aqui para você o que se refere. Também inciso 13 do caput do artigo 52, que é Polícia do Senado, tá? E incisos 1 a 4º do caput do artigo 144, aqui são as polícias em geral. Então aqui no 144 são Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares, polícias ferroviárias. Então aqui, qual é a ideia? A ideia é que você traga no parágrafo 4º B a ideia de você trazer para essas pessoas um benefício. Então olha só, agente penitenciário. Então todas as pessoas que de algum modo trabalham com segurança, né? Agente penitenciário, agente socioeducativo. Quem que é esse agente socioeducativo? A pessoa que trabalha dentro de instituições socioeducativas. Então, por exemplo, no estado de São Paulo existia a antiga FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, hoje se chama Fundação Casa, que é um local para onde vão os menores infratores, aqueles que cometem atos que se equiparam a crimes, né, mas que não são crimes, são atos infracionais. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que você tenha esses menores sendo colocados nesses locais. Então, o agente socioeducativo é uma pessoa que também trabalha, com muitas aspas, no ambiente penitenciário, mas para adolescentes, tá? Então, agente penitenciário, agente socioeducativo, e aí policiais que a gente às vezes não se liga, né? Que são também policiais. Então, Polícia da Câmara, tá? Polícia do Senado, então existe um concurso específico para policial da Câmara, um concurso específico para policial do Senado, e depois aqui o caput do artigo 144, incisos 1º a 4º, são as polícias em geral, tá? Então isso é um ponto importante. Então veja só, o parágrafo 4º A traz a indicação de um tempo e uma idade diferenciada para quem é pessoa com deficiência. Legal. Segunda hipótese, também um tempo ou uma idade diferenciada para quem trabalha, vamos aqui resumir, com forças de segurança, tá? Então essa é a ideia, parágrafo 4º B. Parágrafo 4º C, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, sempre essa expressão é importante que você se recorde dela. Então, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para quem? Idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Então, pessoas que trabalham em situações especiais. E aqui são servidores, tá? Por favor, eu quero que você entenda isso. A gente está falando aqui de aposentadoria de servidores públicos, tá? Porque no regime geral isso já existe, tá? Então, o cara que trabalha, sei lá, numa caldeira, ele vai ter uma aposentadoria especial. Perfeito, sem nenhum problema. O cara que trabalha num posto de gasolina, que está exposto a um adicional de periculosidade e também de insalubridade, ele pode ter uma aposentadoria especial. Mas eu estou falando aqui de servidores públicos, tá? Então, parágrafo 4º C também diz que pode ser criada, dentro de uma lei complementar do respectivo ente federativo, um critério diferenciado. Para quem? Para quem trabalhe com situações
perigosas ou insalubres, tá? Então aqui seria, eu vou até colocar aqui, isso aqui seria a aposentadoria especial para pessoas que trabalham em atividades perigosas e insalubres. Tá? Para a gente aqui não tem muita importância a gente saber o que é insalubridade, o que é periculosidade. Vou apenas dizer para você algumas coisas. Você vai perdendo a vida aos poucos. Isso é a insalubridade, é a falta de saúde. Né? Então você está exposto a alguma coisa, mas aquilo vai tirando a sua vida aos poucos. Então você não morre no primeiro contato. Né? Então você está exposto a um agente químico, você está exposto a um agente biológico, você está exposto a um agente físico, por exemplo. A pessoa que trabalha, isso tem muito na iniciativa privada, né? A pessoa trabalha num local que tem muitas partículas no ar e mesmo com a máscara não é possível que você faça toda a vedação. A pessoa começa a respirar aquilo, passa um tempo, vai descobrir que a pessoa está com câncer no pulmão, por exemplo, câncer no cérebro. Então essa é a ideia. Você está exposto numa situação realmente que vai vulnerando, vai diminuindo a sua saúde pouco a pouco. Se você trabalhar nessa situação como servidor público, então, se você tiver uma efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde, é claro que você pode ter uma aposentadoria especial, tá? Então você vai trabalhar menos. Por quê? Porque na verdade você está se expondo e a sua vida possivelmente vai ser menor. E veja, entenda, a aposentadoria é dada também com base na expectativa que você tem de vida, porque imagina que você se aposenta muito cedo e você vai viver por muito tempo. É claro que a Previdência vai ter que te sustentar por muito tempo, né? Então, leva-se muito em consideração também a expectativa de vida que você tem. Se você é uma pessoa que durante a sua vida esteve exposto a esses riscos, é muito possível que você morra antes. Desculpa falar, mas isso é o que pode acontecer. Então, a ideia é de que você se aposente um pouco antes também, para que você possa realmente desfrutar da sua aposentadoria por um tempo razoável. Tá? Então essa é a ideia. Então, atividades insalubres são aquelas que matam você aos poucos, e atividade perigosa é aquela que pode te matar de uma vez só. Então pense que você trabalha num poço de perfuração de petróleo, ou você trabalha numa usina hidrelétrica. Imagine que lá cai um raio e que explode tudo aquilo. Você pode morrer, né? Então vejam que são situações de agentes químicos, físicos ou biológicos que prejudiquem a sua saúde. Você pode ter uma aposentadoria especial diferenciada exatamente por isso, tá? Porque você está exposto como servidor público a agentes químicos, físicos ou biológicos, ou você tem não só um agente químico, mas você pode ter um agente químico e físico, ou você pode ter um agente químico e biológico, ou você pode ter um agente físico e biológico. Isso, por exemplo, acontece com dentistas da rede pública. Então a pessoa é dentista da rede pública de atendimento de saúde e a pessoa está exposta ali a agentes químicos ou a agentes biológicos. E aí numa situação como essa ela pode ter direito a uma aposentadoria especial se houver uma lei complementar desse ente federativo. E como é que você força, de novo, né? Como é que você força para que o ente federativo faça essa lei? Aí você faz isso pelos sindicatos, né? Então essa é a ideia, você usa esse poder, essa influência, essa reivindicação por meio dos sindicatos. Tá? Então, parágrafo 4º-C é a ideia de você se aposentar porque está exposto a um risco de saúde muito grande. E apenas o final aqui do parágrafo 4º-C diz assim: vedada, proibida a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, proibida a caracterização por categoria profissional ou ocupação. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte: não é pelo fato de a pessoa ser alguém que trabalha como dentista que necessariamente todos os dentistas terão o direito àquele recebimento. Por quê? Porque pode ser que ele não esteja exposto àquilo. Imagine o seguinte, que é um dentista da rede pública, mas esse dentista vai nas escolas simplesmente para fazer uma primeira verificação, mas não é o dentista que vai fazer nenhuma intervenção cirúrgica nas crianças, nos alunos. Então ele não está exposto a esses agentes químicos, físicos ou biológicos. Então qual é a ideia aqui? Você vai ter direito a uma aposentadoria especial se ficar comprovada a efetiva exposição. É isso que eu quero que você entenda. Efetiva exposição é a solução aqui, é a chave do entendimento deste parágrafo. Por quê?
Porque se não houver a efetiva exposição, o simples fato de constar lá no seu crachá que você é dentista não dá para você esse direito. Vai ter que ser avaliado caso a caso se você, durante o seu tempo de trabalho, se expôs ou não. Vou até colocar aqui como observação. Observação. Não basta que a pessoa tenha um cargo que pode estar exposta à situação de risco. Será necessário provar em cada caso se aquele servidor realmente teve a efetiva, a real exposição aos agentes danosos, entenda, agentes físicos, químicos e biológicos. Portanto, não basta a denominação do cargo para se concluir que a pessoa trabalhou exposta a riscos. Será necessária a avaliação individual de cada caso. É isso que o parágrafo, a parte final aqui do parágrafo 4C quer dizer. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: vedada, proibida a caracterização por categoria profissional ou ocupação. O que significa? Se você é um dentista, existe uma lei complementar que dá a você o direito de se aposentar por uma aposentadoria especial, reduzindo o seu tempo de contribuição. Não basta que conste no seu crachá que você é dentista da rede pública. O que vai precisar acontecer? Você vai precisar provar que durante todo esse tempo de trabalho você teve uma efetiva exposição. Uma exposição real àqueles riscos. Ó, aqueles aqui é com crase, tá? Porque exposição a aqueles riscos, exposição a aqueles riscos. Então veja só, neste caso aqui, o que o parágrafo quer dizer é exatamente isso. Então você pode até associar esses agentes, como eu falei para você, alguém que está exposto ao mesmo tempo a um agente químico e biológico, a um agente físico e biológico, ou um agente físico e químico, tudo bem, mas não basta que conste no seu crachá essa indicação. Você precisa provar com o servidor que você esteve efetivamente exposto a esses riscos para que você tenha direito de uma aposentadoria especial, se existir no seu ente federativo a previsão dessa aposentadoria. Tá? Essa é a ideia. Então isso aqui significa vedada ou proibida a caracterização por categoria profissional. Significa o seguinte: não é porque é dentista que vai receber. Não é porque trabalha no consultório tal que vai receber. Não é porque trabalha em tal situação que vai receber. Não. Vai precisar ter essa prova da efetiva exposição. Tá? Agora, só para a gente encerrar este vídeo, ó, os ocupantes de cargo de professor, então agora a gente está falando de uma aposentadoria especial para o professor. Então, olha só, os ocupantes do cargo de professor, entenda, professor da rede pública, por favor, né, terão idade mínima reduzida, então idade mínima para o quê? Para se aposentar, reduzida em 5 anos, em relação às idades decorrentes da aplicação do dispositivo do disposto no inciso 3º, parágrafo 1º. O que é isso aqui? É aquela situação de 62 para mulher e 65 para homens, certo? No âmbito da União, né? No âmbito da União, porque os entes públicos, os entes federativos podem mudar isso ou podem ter idades diferentes. Mas qual a ideia aqui? Então, vou até colocar aqui, para a União, tá? Então veja só, os ocupantes de cargo de professor da rede pública terão a idade mínima reduzida em 5 anos, em relação às idades decorrentes do disposto no inciso 3º. O que é esse disposto no inciso 3º, parágrafo 1º? É aquela indicação de 62 anos para a mulher e 62 anos, né, para a mulher e 65 anos para os homens, se for servidor da União. Mas aí tem alguns requisitos. Então, a primeira coisa, você vai reduzir em 5 anos essa idade para a aposentadoria, desde que, olha só, comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. E aí, claro, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Isso tem se repetido, né? Mas veja só, qual é o requisito aqui?
O requisito aqui é de que você, não basta que tenha lá no seu crachá também a indicação de que você é um professor. Você precisa comprovar tempo de efetivo exercício, tempo de efetivo trabalho das funções de magistério, ou seja, funções de professor, né? Em que locais? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Essa é a indicação. Preste atenção que aqui não tem a indicação de ensino universitário, essa é uma questão importante. Então, professores universitários de redes públicas, de universidades públicas, em tese não entram nisso aqui, tá? Então, a princípio, é uma observação importante. Outra coisa relevante, né? Você precisa provar tempo de efetivo exercício na função de professor, na função do magistério. Magistério, de novo, como eu disse, é a função de professor. Professor de onde? O que já era conhecido antes dessa reforma, era professor de educação infantil, né? Agora a Constituição dá um passo a mais e especifica. Ela diz educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então o professor pode se aposentar com 5 anos a menos em relação à idade que é exigida para outras pessoas, porque, é claro, existe um desgaste maior. Pense você, a minha mãe era professora de rede pública de ensino. E é claro, eu me recordo de que a minha mãe chegava em casa e tinha cadernos, tinha tarefas para corrigir, tinha aulas para elaborar, de um monte de coisa além do trabalho dentro da escola. Então é claro que o professor se desgasta muito mais. E é claro que numa situação como essas, o professor vai ter, entre aspas, esse benefício, porque ele vai trabalhar muito mais, ele trabalha muito fora do seu ambiente normal. Ele trabalha muito em casa ou no seu escritório, num local em que ele separou para realmente desenvolver a programação de aulas. Então qual é a ideia? O professor da rede pública de ensino se aposenta com uma idade 5 anos inferior. 5 anos inferior a quê? Aquilo que está lá no disposto da Constituição. Se for um professor da rede pública da União, e isso existe, né? Existem, por exemplo, as escolas militares, existem, por exemplo, as escolas federais, tudo isso, é claro que esses professores, eles podem se aposentar com esse tempo menor. Então essa é a idade. E nos estados e no Distrito Federal, nos municípios, as leis respectivas podem também indicar essa diminuição da idade mínima para a aposentadoria, é claro, reconhecendo o trabalho do professor, o fato de o professor se desdobrar para atender corretamente, atender da melhor forma seus alunos, para que ele esteja em dia com as matérias, e sempre o professor leva serviço para casa. Todo final de semana de um professor é gasto com planejamento de aulas ou com correção de atividades. Não tenho o que falar, eu sou filho de professora e eu sei do que eu estou falando. A minha mãe dava aula em 2 lugares, era deficiente física, e eu sei disso porque eu presenciei isso a minha vida inteira, né? Então a minha mãe sempre acordou 5 horas da manhã e ia dormir 11 horas, 11 e meia da noite em todos os dias. Então é um negócio muito louco, a vida do professor é muito maluca. Então aqui o parágrafo 5º quer dizer isso. Meus amigos, você sabe que eu tenho a turma de exercícios, já falei aqui, não vou ficar falando muito, R$10 por mês. A gente agora está na turma de julho, mas eu já tenho conteúdo de abril, de maio e de junho, e também agora de julho. Se você quiser entrar pegando tudo que já foi feito, você paga R$10 para cada um desses meses. Então você paga R$10 por abril, R$10 por maio, R$10 por junho e R$10 agora por julho. E depois, você só vai pagar R$10, sempre R$10. O valor a ser pago é R$10 para cada um dos meses. Se você tiver interesse em um mês avulso, você também pode. Ah, eu quero só as atividades de maio. Ok, quero só as atividades de abril, quero só as atividades de junho, quero só as atividades de julho. Não tem problema. Eu mando 20 questões em todas as sextas-feiras e depois no domingo eu mando um vídeo exclusivo, só para quem está pagando. Um vídeo com correção desses exercícios. São exercícios de fixação. O objetivo aqui do canal é que pessoas que não têm nenhuma noção de direito possam ter a habilidade de resolver questões de direito para o concurso de escrevente. E claro, tudo isso aqui vai ficar depois para tantos outros concursos. Então você sabe que existirão muitos outros concursos, concurso de oficial de promotoria, concurso de auxiliar judiciário, tem os concursos dos tribunais, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, são questões que podem depois sim ser aproveitadas para outros concursos, salvo normas da Corregedoria, porque normas da Corregedoria só se aplicaria para o âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas todo o restante você até pode aproveitar para tantos outros concursos que existirão ainda. E ó, sempre digo, você que é concurseiro, você deve fazer as provas. Se você tiver condições de fazer o pagamento das inscrições, faça as provas. Veja onde você errou, se coloque à prova.
as questões também servem para isso, servem para colocar você à prova no sentido de forçar você a errar, forçar você a verificar que por vezes o conhecimento que a gente tem, ou que acha que tem, ele sempre pode ser passível de um aperfeiçoamento. É assim que você passa no concurso, e eu digo isso porque já passei em tantos outros concursos. Então qual é a ideia, meus amigos? Eu mando essas questões de fixação, então são questões de certo, errado, verdadeiro e falso, e também questões alternativas, algumas. Eu corrijo isso no domingo, e aí você tem acesso tanto às questões quanto à correção, e é uma forma muito efetiva de você revisar o conteúdo. Qual é o assunto dessas questões? O assunto dessas questões é o que é trazido nas aulas, aqui nos vídeos que são gratuitos, e sempre serão gratuitos a todos aqui. O que eu proponho a você é um passo a mais, para que você consiga revisar de uma forma melhor tanto o conteúdo que é trazido aqui, e também uma forma de você conseguir se perceber, se avaliar, porque, como diz lá o livro A Arte da Guerra, se você conhece o seu adversário e se você conhece a si mesmo, você não vai temer o resultado de 100 batalhas. É isso que diz lá o livro A Arte da Guerra. Então qual é a ideia? É você se conhecer. Você conhecer o seu adversário, o seu inimigo, você está conhecendo, estudando aqui comigo. Mas você precisa se conhecer. E aí quando você conhecer o seu adversário e você se conhecer, você não vai temer o resultado de 100 batalhas. Porque aí você vai ter o elemento da previsibilidade. Você se conhecendo, você sabe quais são os seus pontos mais fortes, quais são os seus pontos fracos. E é isso que eu quero que você faça, que você tenha esse termômetro, que você saiba identificar tudo isso, tá? Então, R$10 por mês, se você quiser tudo de uma vez, desde abril, você paga lá por todos esses meses e depois sempre R$10. Cara, é um valor irrisório, é um valor até como uma forma também de reconhecimento ao trabalho aqui do professor, é claro, mas é também uma forma de você se comprometer para que você, pagando por esse valor, que você se comprometa a estar com a revisão em dia em todas as semanas até sair o concurso. É claro que com o passar do tempo, quando sair o edital do concurso, a gente vai intensificar algumas coisas aqui no canal, a gente vai trazer muito mais informações aqui no canal, mas o ponto importante é, esteja em constante revisão daquilo que você já viu. Isso é muito importante. E outra coisa, eu fui procurado por algumas pessoas que têm interesse, e aí eu preciso saber de você, preciso que você me responda isso também, pode me mandar isso pelo WhatsApp, se você quiser, o meu número está aqui embaixo. Eu fui procurado por pessoas que querem um atendimento mais, diria eu, exclusivo. Elas querem que eu solucione dúvidas pontuais de assuntos que talvez nem sejam aqui assuntos daquilo que está sendo tratado aqui no canal. Tem gente que já está estudando há mais tempo e tem dúvidas sobre tantos outros assuntos dentro do direito. Aí qual é a minha proposta? Eu preciso ouvir vocês, eu preciso saber se realmente essa necessidade existe. Por quê? Porque tem uma coisa, né? Pelo meu conhecimento, o valor é um. Pelo meu tempo à sua disposição, o valor é outro. É claro que nada aqui vai ser um valor extorsivo e nem nada disso, mas se você tiver interesse num plantão de dúvidas, você me manda uma mensagem, aí eu te explico. Quem estiver dentro das turmas de exercício vai pagar um valor menor do que alguém que não está na turma de exercícios, porque quem está na turma de exercícios confiou em mim primeiro, né? E aí, como eu sempre digo, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então qual é a ideia? Se você tiver interesse nisso, me manda também uma mensagem para eu ter uma avaliação. Como é que funcionaria? Você me mandaria suas perguntas pelo WhatsApp mesmo e eu te responderia em até 24 horas. Se for o caso, eu te respondo em áudio, eu te respondo em texto, e se for muito necessário, eu até posso te responder em vídeo sem maiores problemas. Mas aí, entre aspas, com muitas aspas, né, claro, seria quase como se eu fosse seu professor particular, né? É claro que a distância, é claro que sem estar dentro de uma sala de aula ou dentro de um ambiente para explicar isso pessoalmente, mas eu respondendo pelo WhatsApp, eu acredito que eu consigo resolver muitos dos seus problemas, muitas das suas dúvidas. Se você quiser também isso, me manda aqui uma mensagem para eu ter um termômetro. Eu já tenho uma lista de pessoas que estão interessadas, mas como eu sei que algumas pessoas não assistem a todos os vídeos, eu vou repetir essa proposta aqui em tantos outros vídeos. Meus amigos, eu sou muito, muito, muito feliz por estar aqui. Eu sou muito grato, sou muito agradecido pelas dezenas de alunos que já confiaram no meu trabalho, que estão nas turmas de exercício. A você que está aqui também, que ainda não entrou por algum motivo, mas que confiou no meu trabalho, que se inscreveu aqui no canal, que comenta, que curte, que compartilha, que coloca isso aqui em outros grupos, no grupo do Facebook, grupos de WhatsApp, pode compartilhar isso para onde você quiser. E mais do que isso, eu sou muito agradecido pelas pessoas que estão fazendo uma coisa que para mim é muito importante. Agora estão aparecendo propagandas aqui no canal, né? E se você estiver assistindo isso e puder clicar nas propagandas que aparecem no canal, clica e fecha, né? Ou então deixa a propaganda correr até o final. Isso para mim é muito importante porque isso também ajuda o YouTube
oferecer esse canal, apresentar esse canal a tantas outras pessoas, mas também ajuda a monetização, a transformação daquilo que eu estou fazendo aqui, num valorzinho aqui para o professor também, porque isso é bom também, tá bom? Não vou reclamar não. Meus amigos, sou muito agradecido a todos vocês, eu fico por aqui e você sabe que eu adoro estar aqui.